Eu vinha muito a um lugar como esse quando eu era adolescente. Eu passava horas observando o movimento das ondas, no vai e vem, porque na verdade eu estava olhando para dentro de mim mesmo. Havia muita angústia no meu coração, havia uma ansiedade. Como a maioria dos adolescentes, eu não conseguia me entender muito bem. Por isso é que eu me identificava com as ondas que iam e que vinham na sua inconstância. Eu tinha dúvidas, tinha medo, tinha ansiedade. Eu tinha uma angústia enorme na minha alma. Mas a verdade é que a meditação, a contemplação, me fazia um bem grande. Eu sentava, conversava com Deus, meditava, e a esperança novamente enchia o meu coração. Hoje eu tenho muito mais nostalgia do que as incertezas. Claro que todo mundo tem incertezas, mas é que eu tenho aprendido a lidar com elas. Hoje eu tenho nostalgia do tempo. O tempo que eu tinha só para mim. Eu não tinha muitos compromissos. Eu não tinha uma agenda cheia. E assim como você, hoje a minha maior luta é o tempo. Porque nós vivemos dias muito cheios. Nós acordamos às 5 horas da manhã e já acordamos atrasados. Nós vivemos estressados. São tantas e tantas as tarefas que nós não temos como realizar todas elas em um só dia. Há muito que ser feito todos os dias. Existem coisas com as quais nós desperdiçamos o nosso tempo. Coisas que não fazem o menor sentido para nós. E por que nós estamos fazendo isso? Por que nós vivemos dias tão estressantes? É porque a nossa sociedade acostumou-se a contar o tempo em termos de prazos e não em termos de significados. Nós não temos nem percebemos um sentido para todas as coisas. O problema é que nós queremos sempre mais, sempre mais. A medida do ter, como diz o dito popular, nunca enche. Por isso eu quero conversar com você um pouco sobre essa questão do sentido, do tempo e do propósito. O tempo. O que é? Tempo é uma medida científica. Quando nós falamos em tempo, nós estamos falando em termos de quantidade. E essa é uma linguagem científica. O tempo. A Terra tem 3 bilhões e meio de anos. O dia tem 24 horas. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos contando todas as coisas em termos de tempo. Tempo é uma medida quantitativa. Mas também tempo é uma medida organizacional. É através do tempo que nós organizamos o mundo. Por exemplo, os produtos e serviços têm um prazo determinado para serem entregues. A nossa agenda é dividida em períodos de 30 minutos para nos ajudar a organizar a nossa produtividade. Um trabalhador recebe o seu salário a partir das horas trabalhadas. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos utilizando o tempo como uma medida organizacional. Mas, na mitologia grega, existia um deus chamado Cronos, de onde vem a palavra cronologia, cronômetro, que significa tempo. E Cronos era um deus que devorava os seus filhos. E essa é uma perfeita ilustração das nossas agendas. É uma perfeita ilustração do nosso tempo. Há um dito popular que diz que o tempo não para. O tempo não espera por ninguém. Temos todos os dias, nas 24 horas do dia, 1440 minutos que, se nós perdermos, jamais recuperaremos. Porque o tempo nos devora. É o Cronos cumprindo o seu papel, é a agenda cumprindo o seu papel e devorando a nossa vida com coisas que às vezes não tem sentido para nós, não se justifica, não tem o menor significado. Há um sentido
que é existencial no tempo. Na verdade, o tempo é a coisa mais importante da vida, é a maior riqueza da vida. Na verdade, o tempo é a vida. Muito mais do que um sentido científico ou organizacional, o tempo tem um sentido puramente existencial. A tradição judaico-cristã usa uma palavra específica para falar sobre esse tempo. É a palavra kairos. Kairos não é o tempo da agenda. Kairos é o tempo do sentido, é o tempo do significado, é o tempo da razão. Por exemplo, quanto tempo leva um bebê para nascer? O cientista diz cronologicamente 40 semanas. Não. O bebê nasce normalmente quando ele está pronto, quando ele está maduro. E nesse tempo, o corpo da mãe o conduz para fora. E isso, em geral, leva, em condições normais, 40 semanas. Quanto tempo a Terra leva para girar em torno do Sol? Mais uma vez, o cientista diz cronologicamente, 365 dias. Não. A Terra leva o tempo suficiente para aquecer todas as partes, para produzir as estações, para produzir vida. Isso é kairos, propósito, tempo relacionado com propósito. O tempo é a nossa vida. Não é uma questão de contagem de tempo, não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade, é uma questão de propósito, é uma questão de sentido. É claro que nós precisamos do tempo cronológico, mas se nós não aprendermos a dar sentido às coisas, o próprio tempo cronológico perderá o sentido, perderá o significado. E como nós podemos viver de maneira equilibrada entre tempo e propósito? Vivendo com Deus. A vida, a partir de Deus, dá sentido ao tempo. O Senhor Jesus disse certa vez: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, conforme todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Amar ao Senhor Deus, amar ao próximo, é o sentido máximo, é o sentido mais absoluto que a existência humana pode ter, porque foi para isso que nós fomos criados. Porque amar a Deus e amar ao próximo preenche todos os vazios da nossa alma, todas as mazelas do nosso coração. Por isso, esse ensino resume tudo o que Deus quer falar acerca da vida, acerca da existência, acerca das relações. Amar a Deus e ao próximo foi o estilo de vida proposto por Jesus. Como homem, ele viveu o seu tempo no propósito de amar as pessoas e no propósito de servir a Deus. Certo dia, Jesus curou um homem no sábado. E isso era proibido pela lei dos judeus. Isso mostra que os judeus, naquela época, os muito religiosos, os fariseus, viviam apenas o tempo da agenda. E eles não entendiam muito o sentido da agenda. Eles não compreendiam a razão do sábado. Os religiosos ficaram furiosos. Isso mostra que eles não entendiam o sentido da agenda. Eles viviam o tempo cronos. Havia uma obrigação a ser feita, mas eles não entendiam o sentido do sábado, o sentido da obrigação. Olhavam para uma agenda religiosa, mas não conseguiam enxergar a necessidade humana. Mas Jesus vivia um tempo diferente. Jesus vivia o tempo do propósito. Para ele, muito mais importante do que o horário era a vida. E por essa razão, ele curou no sábado. Por essa razão, ele transmitiu vida àquele homem. Ora, o que é mais importante? A vida ou a agenda? O tempo ou o significado? Por isso Jesus respondeu à crítica dos fariseus dizendo o seguinte:
Meu Pai está trabalhando até agora e por isso eu trabalho também. Esse trabalho que Jesus estava falando, fazendo, não era o trabalho dos fariseus, o religioso, a agenda, mas era o trabalho de dar mais sentido à existência. O trabalho de dar uma cor, um melhor significado ao sábado, ao sentido do tempo. Jesus vivia o tempo no sentido do propósito. Por isso ele colocou em toda a sua vida nessa terra um sentido muito importante no tempo. Ele viveu para o próximo. No dia a dia, Jesus usou o seu tempo para ajudar as pessoas, para consolar as pessoas. Certa vez ele deixou-se tocar por um leproso. E isso era algo inadmissível no século I a um homem religioso, porque ele se tornaria impuro. E isso mostra para nós, em Cristo Jesus, a disposição que Deus tem em parar o tempo para cuidar das pessoas. Jesus não gastou o seu tempo fazendo acepção de pessoas. Certa vez, uma prostituta o tocou, beijou seus pés na casa de Simão. E aquilo foi um escândalo para algumas pessoas. Mas por que ele deixou? Porque Jesus usou o seu tempo para ajudar as pessoas a saírem das suas valas existenciais e receberem de Deus sentido para as suas vidas. Jesus encorajou pessoas a sentirem-se aceitas. Como, por exemplo, certa vez ele foi na casa de Simão, ou também na casa de Zaqueu. E Zaqueu era um homem de má fama. E com isso, em Cristo, Deus estava nos dizendo o quanto deseja buscar o ser humano. Esse é o sentido do tempo, usarmos o tempo para Deus. Usarmos o tempo para dar sentido, para dar significado à nossa existência. Jesus trouxe libertação às pessoas. Certa vez ele libertou possessos, especialmente aquele homem que estava na planície de Gadara, um homem completamente distante de tudo e de todos. Por quê? Porque Deus em Cristo está aproximando-se do ser humano, não importando qual a sua condição de vida. Isso é cristianismo. Não há maior sentido para a existência do que viver para amar a Deus e ao próximo. Essa experiência vai trazer uma nova cor e uma nova vida ao seu coração. Viver é uma dádiva de Deus, mas só nele a existência tem sentido. Por isso o apóstolo Paulo falou, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Qualquer pessoa que gaste a sua vida longe de Deus viverá frustrado. Mas aquele que viver junto com Deus tem sentido de vida. Viver longe de Deus é um erro de alvo. É não acertar no quê da vida, no quê da existência. Por quê? Porque nós fomos criados para viver próximos de Deus. Nós fomos criados para essa relação com Deus e com o próximo. Muitas das angústias que temos na nossa alma acontecem exatamente pelo vazio da ausência de Deus. Nós precisamos aprender a dar significado à nossa vida, ao tempo da nossa existência. Em Jesus, a vida ganha um sentido muito mais do que circunstancial, ganha um sentido eterno. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, isto é, quando nós assumimos os valores de Cristo, quando nós vivemos a vida segundo Cristo, nós deixamos de viver uma vida temporal, uma vida circunstancial, para viver uma vida com um propósito eterno. Deus pode e quer nos ajudar a encontrar um sentido eterno para as nossas vidas. Eu disse que precisamos compreender a relação que existe entre tempo, vida e significado. Deus
é exatamente essa relação entre tempo, vida e significado. Só Ele pode dar sentido aos anos da nossa vida. Se a nossa vida será usufruída ou desperdiçada, se será plena ou vazia, se será leve ou pesada, tudo isso dependerá dos valores que nós assumimos para a vida e das alianças que nós formamos durante o tempo da nossa existência. Meu convite para você é que faça um exame honesto no seu coração, na sua alma, sobre a sua vida e os seus valores. A vida é um dom de Deus. Honre-a com toda a responsabilidade que esse dom requer. Dê sentido aos anos de sua vida, vivendo em confiança no Deus que te criou. Eu quero orar por você. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por Teu amor, porque Tu és a nossa direção, porque Tu dás sentido à nossa vida. Por isso eu oro por aquele que está sem sentido, aflito, perdido, necessitado. Senhor, que a Tua luz brilhe em seus corações e que o Teu Espírito Santo possa trazer Jesus para tão próximo que eles tenham uma experiência pessoal contigo, em nome do Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida maravilhosamente.